Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossas histórias. A brisa noturna entrava pela janela do quarto de hospital, trazendo consigo o aroma suave das flores do jardim. André dormia serenamente, o peito subindo e descendo num ritmo tranquilo que me hipnotizava. Suas mãos, marcadas por agulhas de inúmeras injeções ao longo dos anos, repousavam sobre o lençol branco. Sentei-me à beira da cama, quebrando todas as regras que eu mesmo havia estabelecido em minha carreira. Você não deveria estar aqui, sussurrou ele, abrindo os olhos lentamente. Eu sei, respondi, incapaz de conter o tremor em minha voz. André ergueu a mão com esforço e tocou meu rosto. Seus dedos traçaram o contorno da minha mandíbula com delicadeza, como se eu fosse feito de porcelana. Inclinei-me em direção ao seu toque, permitindo-me, pela primeira vez, sentir sem reservas. Doutor Caio quebrando protocolos? O mundo deve estar acabando, brincou ele, com aquele sorriso torto que fazia meu coração acelerar. Beijei sua palma, sentindo o gosto salgado de minhas próprias lágrimas que escorriam silenciosamente. Talvez esteja, murmurei. Quando nossos lábios se encontraram, foi como se o tempo parasse. O monitor cardíaco ao lado capturou o aumento em nossos batimentos, uma sinfonia mecânica acompanhando o momento em que finalmente deixei minhas defesas caírem completamente. O beijo tinha gosto de promessas não ditas, de tempo perdido e de possibilidades que pareciam escorrer entre nossos dedos como areia fina. Estou com medo, confessou André contra meus lábios. Eu também, admiti, pressionando minha testa contra a dele. Naquela noite, jurei para mim mesmo que, por ele, eu seria capaz de desafiar até mesmo a morte. Sempre acreditei que a medicina era uma ciência exata. Diagnóstico, prognóstico, tratamento, uma sequência lógica e racional que eu dominava com precisão. Foi assim por 12 anos, desde que me formei com honras na Universidade Federal e escolhi a especialização em doenças genéticas raras. Minha vida era o Hospital Universitário de São Paulo, meus pacientes eram casos clínicos e meu coração estava protegido por camadas de profissionalismo cuidadosamente construídas. Até o dia em que André Mendonça Vasconcelos entrou no meu consultório. Era uma terça-feira comum de março. O calor do verão tardio ainda sufocava a cidade. Eu estava revisando prontuários quando Marina, a enfermeira-chefe, bateu na porta. Dr. Caio, seu novo paciente chegou, caso de síndrome de Ehlers-Danlos tipo vascular. Assenti sem erguer os olhos. Pode mandá-lo entrar. Ouvi a porta abrir novamente e o som suave de passos. Fechei o prontuário que estava lendo e finalmente olhei para cima. O homem que entrou não parecia um paciente com uma doença potencialmente fatal. Alto, ombros largos, pele morena e olhos verdes intensos, que contrastavam com o cabelo negro cuidadosamente desalinhado. Vestia-se com a elegância casual de quem não precisa se esforçar para impressionar. Calça de linho clara, camisa azul com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando um relógio discreto, mas certamente caríssimo. Dr. Caio Ferreira? Sua voz era grave e melodiosa. André Mendonça, prazer. Desculpe o atraso. O trânsito em São Paulo é meu verdadeiro inimigo mortal. Ele sorriu, estendendo a mão. Apertei sua mão num gesto automático, notando imediatamente a pele fina e quase translúcida nas regiões do pulso, um dos sinais clássicos da síndrome. O prazer é meu. Por favor, sente-se. André sentou-se com uma elegância casual, cruzando as pernas e me observando com curiosidade. Então você é o famoso especialista que descobriu aquela nova mutação da síndrome de Marfan? Li seu artigo na The Lancet. Impressionante. Pisquei, surpreso. Meus pacientes raramente liam publicações científicas. Muito menos reconheciam meu trabalho de pesquisa. Obrigado, respondi secamente, tentando retomar o controle profissional. Vejo que você está bem informado sobre sua condição. Quando você tem uma espada de Damocles pendurada sobre sua cabeça desde os 16 anos, aprende a conhecer bem o inimigo. Ele deu de ombros, mas pude notar um brilho de vulnerabilidade por trás da fachada descontraída. Abri seu prontuário, transferido de seu médico anterior em Brasília. Vejo que você foi diagnosticado há 12 anos.
Como tem sido o acompanhamento? Tedioso, invasivo e constante. Mas estou vivo, o que é um bônus considerável. André sorriu novamente, daquele jeito que parecia iluminar todo o ambiente estéril do consultório. Passei os próximos 40 minutos conduzindo a anamnese mais desafiadora da minha carreira. André transformava cada pergunta clínica em uma oportunidade para uma observação espirituosa ou uma história pessoal. Descobri que ele era engenheiro por formação, mas administrava os negócios da família, uma fortuna construída no setor de tecnologia. Viajava constantemente, falava 5 idiomas e decidira se mudar para São Paulo para estar perto do melhor especialista do país. Como ele mesmo disse, com um olhar que me fez desviar os olhos para o prontuário. Precisaremos repetir alguns exames, expliquei, mantendo a voz neutra. A síndrome de Ehlers-Danlos vascular é imprevisível e quero monitorar de perto a aorta e outros vasos importantes. Claro, doutor. Estou totalmente à sua disposição. A maneira como ele disse aquilo, com um sorriso enviesado e um brilho nos olhos, fez algo estranho acontecer no meu estômago. Ignorei a sensação e continuei o protocolo. Também vou receitar uma medicação para controlar sua pressão arterial. É fundamental mantê-la estável para reduzir o risco de rupturas vasculares. André pegou a receita, seus dedos roçando levemente nos meus. Sabe, doutor, você é exatamente como imaginei. Profissional, direto, um tanto austero, mas aposto que há muito mais por trás desse jaleco. Ajustei os óculos, desconfortável com a observação pessoal. Minha personalidade não é relevante para seu tratamento, Sr. Mendonça. André, por favor, e discordo completamente. A relação médico-paciente é fundamental no tratamento de doenças crônicas, não concorda? Ele inclinou-se ligeiramente para frente. Além disso, se vou passar tanto tempo neste consultório, prefiro conhecer o homem que está tentando prolongar minha vida. Algo na maneira como ele falava, direto e sem rodeios sobre sua própria mortalidade, quebrou um pouco da minha reserva. Vamos nos focar no tratamento por enquanto. A enfermeira Marina irá agendar seus exames. Ele levantou-se, ainda sorrindo. Foi um prazer, Dr. Caio. Tenho o pressentimento de que esta será uma relação muito educativa para nós dois. Observei-o sair, uma mistura confusa de emoções que não consegui identificar imediatamente. Foi só depois, naquela noite, deitado na cama do meu apartamento vazio, que percebi o que havia acontecido. Pela primeira vez em anos, um paciente tinha despertado minha curiosidade como pessoa, não apenas como caso clínico. Os dias seguintes transcorreram com uma normalidade superficial. Atendi outros pacientes, participei de reuniões de departamento, revisei artigos científicos, mas minha mente retornava, com uma frequência irritante, ao sorriso confiante de André e seus olhos verdes penetrantes. Na quinta-feira, encontrei-o no corredor do hospital, a caminho do setor de ecocardiografia. Vestia roupas esportivas que pareciam ter sido desenhadas especificamente para seu corpo. Dr. Caio, que coincidência agradável! Exclamou ele, como se encontrar seu médico em um hospital fosse algo surpreendente. Senhor Mendonça, cumprimentei com um aceno. Veio para os exames? André, corrigiu-me pela segunda vez. Sim, vim para a sessão de tortura matinal. Ecocardiograma, tomografia e coleta de sangue. Um dia cheio, não? Notei que, apesar do tom leve, havia tensão em seus ombros e sombras sob seus olhos. Perguntei-me se ele havia dormido bem, se estava preocupado com os resultados. Era uma pergunta que eu normalmente não me faria sobre um paciente. Eles todos estavam preocupados, afinal. Os exames são necessários para estabelecermos uma linha de base para seu tratamento, expliquei, surpreendendo a mim mesmo ao parar no corredor em vez de seguir meu caminho. Eu sei, André suspirou. Desculpe o sarcasmo. É meu mecanismo de defesa preferido. Ele passou a mão pelos cabelos. Um gesto que parecia revelar mais vulnerabilidade do que provavelmente pretendia. Não importa quantas vezes eu passe por isso, nunca fica mais fácil. Algo naquela confissão simples tocou-me profundamente. Por um momento, vi além do homem confiante e bem-humorado. Vi o paciente lidando com o peso de uma doença que poderia tirar-lhe a vida a qualquer momento. Quer que eu acompanhe o ecocardiograma? Ofereci, surpreendendo a nós dois.
Os olhos de André se arregalaram ligeiramente. Você faria isso? Não é contra as regras ou algo assim? Não exatamente. Como seu médico responsável, posso supervisionar qualquer procedimento. Ajustei os óculos, um gesto nervoso que não conseguia controlar. Além disso, seria útil ver as imagens em tempo real. Um sorriso genuíno, diferente daqueles sorrisos charmosos e estudados, iluminou seu rosto. Nesse caso, aceito sua oferta, doutor. Durante o exame, mantive-me profissional, conversando com o técnico sobre ângulos e medições, ocasionalmente explicando a André o que estávamos observando. Mas era impossível ignorar sua presença, o modo como seus olhos seguiam cada movimento meu, a maneira como sua respiração se acalmava quando eu falava. Tudo parece dentro do esperado para sua condição, comentei após o exame. A dilatação moderada da raiz da aorta, mas sem alterações agudas em relação aos exames anteriores. André levantou-se, vestindo a camisa. Isso significa que não vou morrer hoje? A pergunta, feita em tom de brincadeira, mas carregada de um medo real, fez-me pausar. Não hoje, respondi seriamente. E se seguirmos o tratamento adequado, espero que não por muitos anos. Ele me encarou, a camisa ainda meio aberta, revelando parte do peito. Você é diferente dos outros médicos que tive, sabia? Eles sempre evitavam falar sobre o elefante na sala. A morte? Perguntei. Sim. Eles preferiam focar na qualidade de vida e em perspectivas positivas. Terminou de abotoar a camisa. Como se eu não soubesse ler estatísticas. As estatísticas são apenas números baseados em populações, respondi, escolhendo as palavras com cuidado. Cada caso é único. André sorriu, aproximando-se um passo. É exatamente isso que um médico diria para um paciente terminal. Você não é terminal. As palavras saíram mais enfáticas do que pretendia. Algo brilhou em seus olhos. Surpresa, talvez até esperança. Quer tomar um café comigo? O da cafeteria do hospital é surpreendentemente decente. A proposta era inocente. Uma simples xícara de café. Mas algo dentro de mim soava alarmes. Eu sabia, intuitivamente, que aceitar significaria atravessar uma linha invisível que havia mantido por anos, desde Mateus. Tenho consultas agendadas. Recusei, recuando um passo. Outro dia, então. André não parecia desapontado, apenas determinado. Sabe, Dr. Caio, para alguém cuja profissão é prolongar vidas, você parece bem relutante em vivê-la plenamente. A observação atingiu-me como um soco no estômago. Você não me conhece, Sr. Mendonça? Não ainda, respondeu ele com um sorriso confiante. Mas espero mudar isso. Virei-me e saí, meu coração batendo de forma acelerada e irracional. Enquanto caminhava pelo corredor, lembrei-me da promessa que havia feito a mim mesmo 5 anos atrás, após o desastre com Mateus, nunca mais me envolver emocionalmente com um paciente. Nunca mais deixar o coração dominar a razão. Nunca mais sofrer aquela dor dilacerante de perder alguém que eu havia jurado salvar. O problema é que André Mendonça parecia determinado a desafiar todas as minhas regras. E pior, uma parte de mim, uma parte que eu mantinha cuidadosamente trancada, queria que ele conseguisse. Na semana seguinte, os resultados dos exames de André chegaram. Como suspeitava, sua condição era séria, mas estável. A dilatação da aorta estava controlada, e não havia sinais de rupturas iminentes em outros vasos importantes. Com o tratamento adequado, poderíamos minimizar os riscos. Agendei uma consulta para discutir os resultados, preparando-me mentalmente para manter a distância profissional que havia deixado escapar durante nosso último encontro. No entanto, quando ele entrou no consultório naquela tarde, percebi imediatamente que algo estava errado. Está tudo bem? Perguntei, enquanto ele se sentava com menos da elegância habitual. Só um dia ruim, respondeu ele com um sorriso forçado. Nada preocupante, doutor. Normalmente eu aceitaria essa resposta e seguiria com a consulta, mas algo me impeliu a insistir. Como seu médico, preciso saber se houve alguma alteração no seu quadro. André suspirou, passando as mãos pelo rosto. Tive dores no peito ontem à noite. Provavelmente não é nada. Já passei por isso antes. Alarmei-me imediatamente. E você não procurou atendimento emergencial?
Para quê? Para esperar 6 horas em uma emergência e ouvir que preciso gerenciar o estresse? Ele deu de ombros. Preferi esperar e consultar com você. Levantei-me, pegando o estetoscópio. Preciso examiná-lo agora. Durante o exame, notei como ele tentava manter a fachada descontraída, fazendo comentários sobre meu toque gentil e como eu parecia ainda mais bonito concentrado. Ignorei as provocações, focando nos sons cardíacos, na pressão arterial, nos sinais sutis que poderiam indicar complicações. Seus sinais vitais estão normais, concluí finalmente. Mas vou solicitar um novo ecocardiograma de urgência. É realmente necessário? Tenho uma reunião importante amanhã em Belo Horizonte e... Sim, é necessário, interrompi, surpreendendo-nos aos dois com a firmeza na minha voz. André, você tem uma condição que pode causar rupturas arteriais súbitas e fatais. Dor no peito não é algo que possamos ignorar. Foi a primeira vez que o chamei pelo primeiro nome, e o fato não passou despercebido por ele. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Tudo bem, Dr. Caio. Se está tão preocupado comigo, farei o exame. É apenas protocolo médico, respondi rapidamente, voltando para minha cadeira. Claro que é. Seu sorriso aumentou. Sabe, esse seu ar de médico distante e profissional seria mais convincente se você não tivesse acabado de colocar minha camisa de volta no lugar. Congelei, percebendo que, de fato, havia ajustado automaticamente a gola de sua camisa após o exame. Um gesto pequeno, mas íntimo demais para a relação médico-paciente que eu tentava manter. Comecei, mas não consegui formular uma justificativa. André inclinou-se para a frente, seu olhar intenso encontrando o meu. Sabe o que é engraçado sobre viver com uma condição como a minha? Você aprende a não desperdiçar tempo. A vida é curta para todos, mas para alguns de nós, essa realidade é mais tangível. Onde quer chegar com isso? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse a resposta. Estou atraído por você, Dr. Caio. Sua voz era calma, direta. E acho que o sentimento é mútuo, apesar de todos os seus esforços para negá-lo. O ar pareceu sumir do consultório. Meu coração acelerou e, por um momento irracional, pensei que talvez eu também tivesse alguma condição cardíaca não diagnosticada. E isso é inapropriado, consegui dizer finalmente. Sou seu médico. E é excelente nisso, concordou André. Mas também é um homem de 35 anos que trabalha demais, raramente sorri, e cujos olhos se iluminam quando fala sobre pesquisas genéticas ou quando pensa que não estou olhando. A precisão de sua observação me desconcertou. Como ele havia conseguido me ler tão bem em tão pouco tempo? Senhor Mendonça! André, cedi. Preciso que entenda algo. Mantenho limites profissionais rígidos por boas razões. Não é pessoal. Ele me estudou por um momento, como se pudesse ver através das camadas de proteção que eu havia construído ao longo dos anos. É por causa dele, não é? O paciente que você perdeu. Fiquei paralisado. Como você... Fiz minha pesquisa antes de escolhê-lo como meu médico. Li sobre o caso. Um jovem com síndrome de Marfan, que morreu de dissecção aórtica há 5 anos. Mateus Silva, 29 anos. André falou com gentileza, sem a usual ironia. Sua dedicação ao caso foi mencionada nos jornais. O modo como você lutou por tratamentos experimentais. Senti meu rosto esquentar. Uma mistura de raiva e vergonha. Isso não é assunto para esta consulta. Você se importou com ele, continuou André, ignorando minha objeção. Mais do que como médico. E quando o perdeu, jurou nunca mais se aproximar de um paciente. Estou certo? Levantei-me abruptamente. Consulta encerrada. A secretária agendará seu ecocardiograma. André também se levantou sem parecer ofendido pela minha reação. Desculpe se ultrapassei algum limite. Não era minha intenção perturbá-lo. Então qual era sua intenção? Perguntei, incapaz de conter a pergunta. Ele sorriu, aquele sorriso sincero que parecia reservar apenas para momentos de verdadeira vulnerabilidade. Conhecer o homem por trás do médico. Mostrar que entendo suas reservas, mas que também acredito que vale a pena arriscar. Arriscar o quê, exatamente? Sentir algo. Ele deu de ombros. Viver enquanto estamos vivos. Com essas palavras, ele saiu,
deixando-me sozinho com pensamentos tumultuados e um coração que, pela primeira vez em 5 anos, parecia querer quebrar a promessa que eu havia feito a mim mesmo. Aquela noite foi longa. Revirei-me na cama, incapaz de dormir, a mente repleta de imagens contraditórias. Os olhos verdes de André, o corpo frio de Mateus na mesa de autópsia, os sorrisos, as lágrimas, o juramento hipocrático, as promessas quebradas. Na manhã seguinte, com olheiras profundas e uma decisão tomada, fiz algo que nunca imaginei fazer. Liguei para o departamento administrativo do hospital e solicitei a transferência do caso de André para outro especialista. Mas, doutor, o senhor é o único especialista em Ehlers-Danlos no hospital, explicou a secretária confusa. Então encaminhe-o para o Dr. Mendes na Unifesp, insisti. É um conflito de interesses. Ela não questionou mais, prometendo providenciar a transferência. Desliguei o telefone sentindo um peso no peito, convencido de que estava fazendo a coisa certa, a única coisa possível. 3 horas depois, meu celular tocou. Número desconhecido. Dr. Caio Ferreira. Atendi automaticamente. Então você está me abandonando. A voz de André soou mais magoada do que irritada. Fechei os olhos apertando a ponte do nariz. Como conseguiu meu número pessoal? Tenho meus recursos. O que não tenho, aparentemente, é um médico disposto a tratar meu caso sem fugir ao primeiro sinal de complicação. Não estou fugindo, respondi, tentando manter a voz firme. Estou seguindo a ética médica. Existe um conflito de... Pare com isso, interrompeu ele. Você está com medo. Não de sentir algo por mim, mas de me perder, como perdeu Mateus. A menção ao nome de Mateus, mais uma vez, provocou-me uma dor quase física. Você não sabe do que está falando. Sei mais do que imagina. Sua voz suavizou. Olha, estou no parque próximo ao hospital, aquele com o lago. Venha conversar comigo não como médico e paciente, apenas conversar. Deveria ter recusado. Seria o correto, o profissional, o seguro. Mas ouvi-me dizer, estarei aí em 20 minutos. O parque estava relativamente vazio àquela hora da tarde, com apenas algumas mães empurrando carrinhos de bebê e idosos alimentando pombos. Encontrei André sentado em um banco à beira do lago, observando os cisnes que deslizavam na água tranquila. Obrigado por vir, disse ele sem olhar para mim quando me sentei ao seu lado. Ficamos em silêncio por alguns momentos, ambos contemplando a superfície espelhada do lago. Foi ele quem finalmente falou. Quando tinha 16 anos e recebi o diagnóstico, o médico disse aos meus pais, não a mim, que eu provavelmente não chegaria aos 40. Desde então, vivo cada dia como se fosse um presente roubado. Olhei para ele, seu perfil recortado contra a luz dourada da tarde. É por isso que você age dessa forma? Impulsivamente? André sorriu. Chame de impulso. Eu chamo de clareza. A maioria das pessoas vive como se tivesse todo o tempo do mundo. Eu sei que não tenho. Mas isso não significa que deve se arriscar desnecessariamente, argumentei. Como me envolver com meu médico, você quer dizer? Ele virou-se para mim, aqueles olhos verdes perfurando os meus. Não vejo isso como um risco desnecessário. Na verdade, se preciso passar meus últimos anos em consultórios e hospitais, prefiro que seja com alguém que me veja como uma pessoa, não apenas como um caso interessante. Engoli em seco. Você não entende. Eu me envolvi com Mateus. Nós estávamos juntos. E quando ele morreu, uma parte de mim morreu com ele. Era a primeira vez que admitia isso em voz alta. Nem mesmo nas sessões de terapia que fiz após sua morte, eu havia sido tão direto. André estendeu a mão, tocando a minha levemente. Eu sinto muito, de verdade. E entendo por que você ergueu essas barreiras. Então por que insiste em derrubá-las? Perguntei sem afastar minha mão. Porque acredito que você merece mais do que meia vida, escondido atrás de um jaleco. Seus dedos entrelaçaram-se nos meus. E porque, egoisticamente, quero ser a pessoa que te mostra isso. Olhei para nossas mãos unidas, sentindo uma onda de calor subir pelo meu braço até meu peito. Era uma sensação quase esquecida, aquele formigamento de possibilidades, de conexão. E se eu não puder salvá-lo? Sussurrei, revelando meu maior medo.
André levou minha mão aos lábios, beijando-a suavemente. Ninguém pode prometer salvar ninguém, Caio. Nem mesmo o melhor médico do mundo. O que podemos fazer é tornar o tempo que temos significativo. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não de forma dolorosa, mas como um grilhão rompendo-se, libertando algo que estava aprisionado por muito tempo. Preciso pensar, disse finalmente, ainda sem retirar minha mão. Isso é complicado. A vida é complicada, concordou ele, sorrindo. Mas estou com você por cada curva desse labirinto, se você permitir. Quando nos despedimos no final da tarde, não havia decisões tomadas nem promessas feitas. Apenas a sensação crescente de que, pela primeira vez em 5 anos, eu estava considerando abrir a porta que havia trancado com tanta determinação. E por trás dessa porta, por mais assustador que fosse, havia a possibilidade de viver novamente. Ouvi-lo contar essa história me lembrou de como o amor pode aparecer nos lugares mais inesperados, mesmo quando tentamos resistir. Se você também ficou tocado pela jornada de Caio e André até agora, me conte nos comentários. Estou ansioso para compartilhar com vocês o que acontece quando Caio finalmente decide seguir seu coração. Ou não. Além do juramento. Parte 2. Nos dias que se seguiram ao nosso encontro no parque, mergulhei em uma rotina frenética de trabalho, como se pudesse afogar os pensamentos sobre André em pilhas de prontuários e artigos científicos. Cancelei a transferência de seu caso, um ato que justifiquei a mim mesmo como responsabilidade profissional, argumentando internamente que ninguém conhecia sua condição tão bem quanto eu. A verdade, porém, sussurrava em meus ouvidos nas horas silenciosas da noite. Eu não queria perdê-lo de vista. Mantive nossa próxima consulta estritamente profissional, discutindo os resultados do ecocardiograma, estável, para meu alívio, e ajustando sua medicação. Durante todo o tempo, senti seus olhos estudando meu rosto, procurando brechas na armadura que eu havia reforçado cuidadosamente. Vou viajar a trabalho na próxima semana, anunciou ele enquanto eu digitava notas em seu prontuário. Meus dedos hesitaram sobre o teclado por uma fração de segundo. Para onde? Santiago, no Chile, uma conferência de tecnologia. André inclinou-se ligeiramente. Vou levar todas as minhas medicações e o contato do hospital local como um bom paciente. Assenti, mantendo os olhos fixos na tela. Ótimo. Também seria prudente evitar atividades de alto impacto ou esforço físico intenso. Define esforço físico intenso. O tom provocativo em sua voz me fez finalmente olhar para ele. Você sabe muito bem o que significa, respondi, tentando soar severo, mas sentindo um calor inoportuno subir pelo pescoço. André sorriu, aquele sorriso torto que parecia reservado só para mim. Na verdade, não sei. Talvez precise de instruções mais específicas, doutor. Respirei fundo, decidido a não entrar naquele jogo. Evite qualquer atividade que aumente significativamente sua pressão arterial, montanhismo, mergulho, corrida. Sexo, completou ele, com uma sobrancelha erguida. O calor em meu rosto intensificou-se. Isso também poderia ser um fator de risco, sim. Então devo me abster completamente? Que tragédia! Ele suspirou dramaticamente. A menos que você possa sugerir maneiras mais seguras. André, adverti, usando seu primeiro nome sem perceber. Ele ergueu as mãos em rendição, mas seus olhos ainda dançavam com diversão. Perdão, Dr. Caio, não resisti. Finalizei a consulta mais rapidamente do que o normal, sentindo-me desestabilizado pela sua presença, pelo modo como ele transformava o ar clínico e asséptico em algo carregado de possibilidades. Estarei de volta em 10 dias, disse ele, parado à porta. Poderia jantar comigo, então? Para discutir os resultados dos próximos exames, é claro. Deveria ter recusado. Era a decisão sensata, ética, profissional. Mas encontrei-me dizendo, tenho uma palestra naquele final de semana, talvez na outra semana. Não era um sim, mas tampouco um não definitivo. O sorriso que iluminou seu rosto me disse que ele entendeu perfeitamente a minha ambivalência e que a interpretou como uma vitória. Durante a ausência de André, convenci-me de que o distanciamento me ajudaria a clarear a mente, a recuperar a objetividade que sempre prezei em minha carreira.
Em vez disso, peguei-me verificando compulsivamente meu celular, esperando por uma mensagem que ele nunca prometeu enviar. Foi na quarta-feira, no meio de uma reunião de departamento particularmente tediosa, que o celular finalmente vibrou. À vista do meu quarto de hotel, pensei em você ao ver o pôr do sol. Acompanhava a mensagem uma foto, uma vista panorâmica de Santiago ao entardecer, as montanhas dos Andes tingidas de laranja e rosa, a cidade acendendo suas luzes sob o céu que escurecia. Encarei a foto por longos segundos, sentindo algo se agitar dentro do peito. Não era apenas uma paisagem bonita, era um convite, uma maneira de dizer: estou pensando em você, quero compartilhar algo belo contigo. Hesitei antes de responder. Isto ultrapassava a relação médico-paciente. Era um território desconhecido, ou melhor, um território que eu havia jurado nunca mais pisar. Mas meus dedos se moveram antes que a razão pudesse detê-los. É realmente impressionante. Espero que esteja se mantendo longe de atividades extenuantes. Profissional o suficiente para manter a fachada, pessoal o suficiente para responder ao gesto. Uma linha estreita que eu tentava não cruzar completamente. Sua resposta veio quase instantaneamente. Defina extenuantes. Balancei a cabeça, um sorriso involuntário surgindo em meus lábios. Tinha algo na maneira como André flertava, aberto, sem pretensões, que desarmava minhas defesas tão cuidadosamente construídas. Você sabe exatamente o que quero dizer. Siga as orientações médicas. Mesmo quando as orientações médicas contradizem o que meu médico parece realmente querer, li e reli aquela mensagem, sentindo o coração acelerar. Era a primeira vez que ele mencionava explicitamente a tensão entre nós desde nosso encontro no parque. A primeira vez que dizia em palavras claras que acreditava que eu o desejava também, apesar de todas as minhas tentativas de esconder esse fato. A reunião continuou ao meu redor. Vozes discutindo taxas de sucesso de procedimentos e financiamentos para pesquisas, enquanto eu estava mentalmente a milhares de quilômetros dali, em um quarto de hotel em Santiago, imaginando o que poderia acontecer se eu estivesse lá, se deixasse essa barreira finalmente cair. Precisamos conversar quando você voltar. Foi tudo o que consegui responder. Mal posso esperar, Caio. Não, doutor Caio, não doutor. Apenas Caio. Meu nome em seus lábios, mesmo que apenas imaginado através de uma mensagem de texto, enviou uma onda de calor pelo meu corpo. 10 dias nunca pareceram tão longos. André retornou numa quinta-feira, aparecendo no meu consultório sem aviso prévio no final da tarde. Eu estava organizando papéis quando a porta se abriu, e lá estava ele, bronzeado, sorrindo, mais bonito do que minha memória havia preservado. Surpresa! Disse, daquele jeito despreocupado que parecia ser exclusivamente seu. Levantei-me abruptamente, derrubando alguns formulários no processo. André, você deveria ter marcado hora. E perder sua expressão genuína ao me ver? Jamais. Ele entrou, fechando a porta atrás de si. Além disso, minhas consultas sempre são às quintas, às 6. Tradição é tradição. Era verdade, embora eu nunca tivesse notado esse padrão. O fato dele ter percebido me desarmou por um momento. Como foi a viagem? Perguntei, tentando recuperar o controle da situação, recolhendo os papéis caídos. André aproximou-se, ajudando-me a juntar os formulários. Produtiva, cansativa, solitária. Nossos dedos se tocaram quando ele me entregou os últimos papéis. Mas estou feliz por estar de volta. O toque, mesmo breve, enviou uma corrente elétrica pelo meu braço. Recuei, colocando a mesa entre nós como uma barreira física para complementar as barreiras emocionais que ele parecia tão determinado a derrubar. Você mencionou jantar, disse ele, sentando-se na cadeira em frente à minha mesa. Para discutir exames e tal, ainda está de pé? Mordi o lábio, dividido entre o que queria e o que deveria fazer. André, sobre isso, antes que você diga não, interrompeu ele. Considere que é apenas um jantar. 2 pessoas compartilhando uma refeição. Acontece o tempo todo. Não entre médico e paciente. E se não fosse como médico e paciente? Seus olhos verdes fixaram-se nos meus. E se fosse apenas como 2 homens que se sentem atraídos um pelo outro? A franqueza com que ele falava me deixava sem palavras.
Enquanto eu construía labirintos de justificativas e barreiras, André simplesmente dizia a verdade, crua e direta. Não é tão simples, argumentei, embora minha voz tivesse perdido parte da convicção. Na verdade, é exatamente tão simples. Ele inclinou-se para a frente. Você pode me transferir para outro médico. Há especialistas em São Paulo, não tão bons quanto você, claro, mas competentes. A ideia de André sendo tratado por outro médico provocou uma onda de ansiedade que não consegui disfarçar. Sua condição é complexa. A continuidade do tratamento é importante. Então, seja meu médico de segunda a sexta, das 9 às 5. Seu sorriso retornou provocativo. E nos finais de semana, seja apenas Caio. Sabia que ele estava oferecendo uma saída, uma maneira de justificar o que meu coração já havia decidido. Ainda assim, hesitei. Há razões pelas quais existem regras contra esse tipo de envolvimento. Você está com medo, afirmou ele, não como acusação, mas como constatação. De se importar demais, de sofrer novamente. Seu entendimento da minha hesitação me desarmou completamente. Sim, admiti finalmente. Estou apavorado. A confissão pairou entre nós, sincera e vulnerável. André levantou-se, contornou a mesa e, antes que eu pudesse reagir, ajoelhou-se ao meu lado, girando minha cadeira para encarar-me. Todos estamos com medo, Caio. Faz parte de estar vivo. Ele tomou minhas mãos entre as suas. Mas já passei tempo demais deixando o medo ditar minhas escolhas. Não quero que faça o mesmo. Naquele momento, olhando para seu rosto aberto e honesto, senti as paredes que havia construído em torno do meu coração começarem a desmoronar. Não completamente, não de uma vez, mas o suficiente para vislumbrar a possibilidade de algo mais. Algo além da solidão segura que eu havia escolhido. Um jantar, concedi finalmente. Apenas isso. E precisamos estabelecer limites claros. O sorriso que iluminou seu rosto foi como o nascer do sol depois de uma noite particularmente longa e escura. É tudo o que peço, por enquanto. O restaurante que André escolheu ficava no topo de um dos edifícios mais altos da cidade, com vista panorâmica para São Paulo iluminada. Não era ostentoso, apesar do que seu patrimônio certamente permitiria, mas elegante de maneira discreta, como ele próprio. Quando cheguei, ele já estava lá, verificando algo em seu celular. Vestia uma camisa azul escura que realçava o verde de seus olhos, calças de linho claras e uma expressão de genuína felicidade ao me ver. Você veio? Disse ele, levantando-se para me receber. Assenti, sentindo-me estranhamente nervoso, como um adolescente em seu primeiro encontro. Eu disse que viria. Você disse muitas coisas, respondeu ele, puxando a cadeira para mim. Mas também sei como sua consciência profissional funciona. Metade de mim esperava uma mensagem de última hora cancelando. Sorri, apreciando sua honestidade. Confesso que pensei nisso. O que o fez mudar de ideia? Considerei a pergunta enquanto o sommelier se aproximava com a carta de vinhos. André dispensou-o com um gesto suave, pedindo apenas água para nós dois. Nada de álcool hoje, explicou. Quero lembrar cada minuto. Essa pequena consideração, lembrar que eu provavelmente não beberia em serviço e adaptar-se sem alarde, tocou-me mais do que esperava. Você me perguntou o que me fez vir. Retomei quando estávamos sozinhos novamente. Acho que foi curiosidade. Curiosidade? Suas sobrancelhas se ergueram, divertidas. Sobre quem eu seria se não fosse apenas o Dr. Caio, se permitisse que algo além da medicina definisse minha existência. André estudou meu rosto por um momento, sua expressão suavizando. Você é mais do que seu jaleco, Caio. Sempre foi. Só se esqueceu disso no caminho. O jantar transcorreu com uma facilidade que me surpreendeu. Conversamos sobre livros, filmes, lugares que havíamos visitado. Descobri que André tinha uma paixão por fotografia analógica, que falava francês fluentemente porque passou um ano estudando em Paris, que tinha uma irmã mais nova que adorava, e pais que alternavam entre superproteção e a tentativa de deixá-lo viver plenamente. Por minha vez, compartilhei histórias da faculdade, dos meus anos de residência
da minha paixão pela genética, que começou quando li um artigo sobre DNA aos 12 anos. Falei sobre meus pais, ambos médicos também, e como suas expectativas moldaram minha carreira. Falei sobre música clássica, minha única indulgência nos raros momentos de folga. Em nenhum momento mencionamos sua doença ou minha profissão. Por aquelas horas, éramos apenas duas pessoas se conhecendo, descobrindo pontos em comum e diferenças fascinantes. Você ri diferente aqui, observou ele, enquanto dividíamos uma sobremesa de chocolate amargo. Como assim? No hospital, seu riso é contido, quase relutante. Aqui, ele fez um gesto abrangente. É mais solto, mais genuíno. Não havia percebido que estivera rindo tanto, mas era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-me leve, quase feliz. Talvez seja a companhia, sugeri, surpreendendo a nós dois com o flerte sutil. O sorriso de André iluminou-se. Dr. Caio Ferreira, você está flertando comigo? Senti o rosto esquentar, mas não recuei. Estou tentando, estou enferrujado nisso. Está se saindo perfeitamente. Ele estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos roçando os meus levemente. Sabe o que mais gosto em você? Sua honestidade. Mesmo quando está lutando contra si mesmo, há uma integridade em você que é rara. O elogio me pegou desprevenido, e por um momento não soube como responder. André aproveitou meu silêncio para continuar. Quando fui diagnosticado, os médicos falavam comigo como se eu fosse feito de vidro. Meus amigos começaram a me tratar como se eu já estivesse morto. Meus pais escondiam suas lágrimas como se eu não soubesse que eles choravam. Sua voz estava calma, reflexiva. Você é o primeiro que me trata como uma pessoa inteira, mesmo com suas barreiras. Você não tem medo de me dizer a verdade. A verdade pode ser assustadora, comentei. A incerteza é pior. Seus dedos agora seguravam os meus firmemente. Como médico, você sabe que minha expectativa de vida é limitada. Como homem, sabe que ninguém tem garantias. A diferença é que eu vivo com essa consciência todos os dias. A sinceridade em sua voz me comoveu. Como você consegue? Viver assim, quero dizer. Sem deixar que o medo te consuma. André refletiu por um momento. Acho que comecei a ver o tempo de maneira diferente. Não é quanto você tem, mas como você o usa. Cada momento pode ser profundo se você estiver realmente presente nele. Suas palavras ressoaram em mim, fazendo-me pensar em quantos momentos eu havia perdido, escondido atrás de trabalho e rotinas, evitando conexões reais desde Mateus. Quando Mateus morreu, comecei, surpreendendo a mim mesmo por trazer o assunto, senti como se tivesse falhado em todos os níveis possíveis. Como médico, por não conseguir salvá-lo. Como amante, por não ter percebido que sua condição estava piorando. André apertou minha mão. Você não pode controlar tudo, Caio. Nem mesmo o melhor médico do mundo pode garantir que não haverá perdas. Racionalmente, eu sei disso. Mas hesitei, procurando as palavras. Mas seu coração discorda, completou ele. Acredite, eu entendo. Passei anos questionando por que eu sobrevivi quando tantos outros com minha condição não. Por que eu tenho recursos para os melhores tratamentos quando outros não têm? É o tipo de pergunta sem resposta que pode te enlouquecer. O entendimento mútuo pairou entre nós como uma ponte invisível, conectando duas ilhas que sempre estiveram próximas, mas separadas. Quando deixamos o restaurante, a noite havia esfriado. André ofereceu-me seu casaco e aceitei, envolvido pelo calor e pelo cheiro de sua colônia. Algo amadeirado com notas cítricas. Posso te levar para casa? Ofereceu ele, enquanto esperávamos o manobrista trazer seu carro. A pergunta carregava implicações que ambos entendíamos perfeitamente. Era uma encruzilhada, uma decisão que, uma vez tomada, alteraria o curso de nossa relação para sempre. André, comecei, escolhendo as palavras com cuidado. Quero que saiba que este foi um dos melhores jantares que tive em muito tempo. Você é extraordinário. Sinto um mas se aproximando, disse ele, seu sorriso diminuindo ligeiramente. Mas preciso ir com calma. Toquei seu rosto suavemente, um gesto de intimidade que me surpreendeu. Isso é importante demais para apressar. Em vez de desapontamento, vi compreensão em seus olhos. Você vale a espera, Caio Ferreira. Quando o carro chegou,
Ele abriu a porta do passageiro. Posso pelo menos te deixar em casa? Sem segundas intenções. Palavra de escoteiro. Você foi escoteiro? Perguntei, cético. Por 2 semanas até descobrirem que eu usava o canivete suíço para abrir o armário de doces. Seu sorriso travesso retornou. Mas a intenção é o que conta, certo? Ri, sentindo um calor se expandir no peito. Tudo bem, aceito a carona. Mas só até a porta. Até a porta, concordou ele, colocando a mão sobre o coração em um gesto teatral. Prometo solenemente não tentar te seduzir no caminho, a menos que você me peça explicitamente. Durante o trajeto, conversamos sobre coisas leves. A arquitetura da cidade, uma exposição fotográfica que ele queria visitar, um concerto de música clássica que seria realizado no próximo mês. A facilidade da conversa contrastava com a tensão subjacente, a eletricidade que parecia preencher o espaço entre nós. Quando chegamos ao meu prédio, André estacionou e, fiel à sua palavra, limitou-se a abrir a porta do carro para mim. Obrigado pelo jantar, disse eu, ainda sem vontade de encerrar a noite. Obrigado por vir, respondeu ele, parado a uma distância respeitosa. Houve um momento de silêncio carregado de possibilidades não pronunciadas. Finalmente tomei coragem e dei um passo à frente, quebrando a distância entre nós. Quebrei todas as regras esta noite, sabia? Murmurei. E como se sente? Perguntou ele, sua voz baixando uma oitava. Assustado, feliz, confuso, sorri. Tudo ao mesmo tempo. André tocou meu rosto gentilmente, seus dedos traçando o contorno da minha mandíbula como no hospital, tantas semanas atrás. Mas agora sem a barreira da relação médico-paciente entre nós. Pelo menos não naquele momento. Posso beijar você, Caio? Sussurrou ele. A pergunta, tão simples e direta, fez meu coração disparar. Em vez de responder com palavras, inclinei-me para a frente, eliminando o espaço entre nós. Nossos lábios se encontraram suavemente a princípio, quase hesitantes, como se testando limites desconhecidos. Então, algo se acendeu entre nós. Fome, necessidade, desejo longamente reprimido. O beijo aprofundou-se, minhas mãos encontrando o caminho até seus cabelos, as dele segurando minha cintura, puxando-me contra seu corpo. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, vi nos olhos de André o mesmo turbilhão de emoções que sentia. Desejo, sim, mas também algo mais profundo, mais assustador em sua intensidade. Isso complica as coisas, consegui dizer, ainda segurando seu rosto entre minhas mãos. As melhores coisas da vida geralmente complicam, respondeu ele beijando minha palma. Mas isso não as torna menos valiosas. Recuei um passo, precisando de distância para clarear a mente. Preciso pensar, André, sobre o que isso significa, sobre como podemos proceder. Sei que sim, concordou ele, sem tentar diminuir a seriedade da situação. Sou paciente. Bem, normalmente não sou, mas por você, estou disposto a aprender. Sorri, agradecido por sua compreensão. Boa noite, André. Boa noite, Caio. Ele segurou minha mão por mais um momento. Sonhe comigo. Observei seu carro se afastar antes de entrar no prédio, os lábios ainda formigando do beijo, a mente turbilhonando com possibilidades e complicações. Naquela noite, pela primeira vez em anos, não sonhei com pacientes morrendo ou procedimentos médicos falhando. Sonhei com olhos verdes, risos sinceros e um futuro que, embora incerto, parecia subitamente cheio de possibilidades. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem em meu celular. Bom dia, doutor. Só para informar que fiz excelentes escolhas alimentares no café da manhã e tomarei todas as minhas medicações nos horários corretos. Alguma outra orientação médica para hoje? PS. Seus lábios têm gosto de promessas. Sorri para o celular, sentindo um calor se espalhar pelo peito. Era ridiculamente adolescente sentir-se assim aos 35 anos, e ainda assim não conseguia conter a sensação de leveza que ele provocava em mim. Orientação médica. Hidratação adequada, evitar estresse. Orientação não médica. Pare de me deixar sem palavras logo pela manhã. Sua resposta veio quase instantaneamente. Impossível seguir essa última orientação. Deixar você sem palavras está rapidamente se tornando meu novo hobby favorito. O flerte leve continuou ao longo do dia.
mensagens trocadas nos intervalos entre consultas e reuniões. Era como se uma parte de mim, há muito adormecida, estivesse despertando, uma parte que sabia brincar, flertar, sentir algo além da responsabilidade esmagadora pela vida dos outros. À noite, porém, a realidade da nossa situação retornou com força total. Eu tinha uma consulta agendada com André na manhã seguinte, não como dois homens que haviam compartilhado um beijo emocionante, mas como médico e paciente. A linha que havíamos cruzado na noite anterior agora parecia borrada e confusa. Não consegui dormir, revirando na cama enquanto cenários após cenários se desenrolavam em minha mente. E se perdesse a objetividade profissional? E se cometesse um erro por estar emocionalmente envolvido? E se a condição dele piorasse e eu não conseguisse salvá-lo? Chegada a manhã, tomei uma decisão. Precisava encontrar um equilíbrio entre minha ética profissional e meus sentimentos pessoais. Não podia simplesmente abandoná-lo como médico. Sua condição era complexa demais e a continuidade do tratamento era crucial, mas também não podia negar o que estava começando a sentir por ele. Quando André entrou no consultório às 10 em ponto, vestido impecavelmente como sempre, com aquele sorriso que agora eu conhecia tão bem, senti meu coração acelerar traidor. Forcei-me a manter a compostura profissional. Bom dia, André. Cumprimentei, gesticulando para a cadeira em frente à minha mesa. Como está se sentindo hoje? Ele ergueu uma sobrancelha, notando imediatamente meu tom formal. Bastante bem, obrigado. Embora ligeiramente confuso com a súbita mudança de atmosfera. Suspirei, largando a caneta. Precisamos conversar sobre isso. Sobre nós. Estou ouvindo, disse ele, cruzando as pernas e me dando total atenção. O que aconteceu ontem à noite? Comecei buscando as palavras certas. Foi importante para mim, mais do que posso expressar. Mas, incentivou ele, já antecipando o que viria. Mas aqui, neste consultório, ainda sou seu médico. Preciso manter a objetividade clínica, a clareza profissional. Ajustei os óculos, um hábito nervoso. Sua saúde é minha prioridade absoluta. Em vez da resistência que esperava, André assentiu lentamente. Concordo. Concorda? Repeti surpreso. Caio, não quero que sacrifique sua integridade profissional por mim. É uma das coisas que mais admiro em você. Ele inclinou-se para a frente. Mas também não quero abrir mão do que começamos a construir ontem. Então, o que sugere? André pensou por um momento. Limites claros. Aqui no consultório somos médico e paciente. Lá fora, um sorriso lento espalhou-se por seu rosto. Lá fora, podemos ser Caio e André. Sem títulos, sem prontuários. Apenas nós. A solução parecia simples demais para funcionar, mas também estranhamente sensata. Você acha que conseguimos separar as coisas assim? Honestamente, não tenho certeza. Sua franqueza me surpreendeu novamente, mas acho que vale a pena tentar. Você não? Olhei para ele, não como médico analisando um paciente, mas como homem contemplando alguém que estava rapidamente se tornando essencial em minha vida. Vale a pena tentar. Concordei finalmente. O alívio em seu rosto era evidente. Então, Dr. Ferreira, podemos prosseguir com minha consulta agora? Tenho algumas dúvidas sobre os efeitos colaterais da nova medicação. Sorri, grato por sua compreensão e disposição para respeitar as linhas que eu precisava traçar. Claro, Sr. Mendonça, vamos discutir isso detalhadamente. Durante o resto da consulta, mantivemos o profissionalismo, discutindo ajustes em sua medicação e agendando novos exames. Apenas no final, quando ele estava prestes a sair, André quebrou brevemente o personagem. A propósito, estou livre esta noite. Há um concerto de piano no Teatro Municipal. Seus olhos brilharam com aquela mistura única de provocação e sinceridade. Se um certo médico que aprecia música clássica estiver interessado, o médico estará ocupado esta noite, respondi, mantendo o rosto sério. Mas Caio adoraria ir. O sorriso que iluminou seu rosto valeu cada momento de dúvida, cada barreira que eu estava tentando aprender a navegar. As semanas seguintes foram um exercício de equilíbrio. Manter a distância profissional durante as consultas, enquanto explorávamos nossa crescente intimidade fora do hospital. Visitamos museus juntos, assistimos a concertos, caminhamos por parques, descobrimos pequenos restaurantes escondidos pela cidade.
Cada encontro revelava novas facetas de André. Sua generosidade discreta, sua impaciência, com burocracia, seu amor pelos clássicos da literatura, seu talento surpreendente para contar histórias. E cada encontro também me revelava partes de mim mesmo que havia esquecido ou nunca conhecido. Como eu podia rir até meu estômago doer, como apreciava aventuras espontâneas, como podia me perder em conversas que duravam horas sem perceber o tempo passar. Mas sob a superfície da felicidade crescente, uma ansiedade persistente me acompanhava. A cada exame de André, a cada pequena queixa de desconforto, meu coração se apertava com o medo do que poderia acontecer. Sua condição, embora estável, era imprevisível por natureza. Viver com essa consciência constante era como caminhar sobre um campo minado, nunca sabendo quando o chão poderia desaparecer sob nossos pés. Numa noite de sábado, 2 meses após nosso primeiro beijo, estávamos deitados no sofá do meu apartamento, corpos entrelaçados depois de assistirmos a um filme que nenhum de nós realmente prestou atenção. Os dedos de André traçavam padrões preguiçosos em meu braço, enquanto eu descansava a cabeça em seu peito, ouvindo o ritmo constante de seu coração, um som que havia se tornado, para mim, a mais reconfortante música do mundo. "No que está pensando?" perguntou ele, beijando o topo da minha cabeça. "Posso ouvir as engrenagens girando na sua mente brilhante." Hesitei, relutante em quebrar o momento de paz com minhas preocupações constantes. Mas havíamos prometido honestidade um ao outro, mesmo quando doía. "Estava pensando em como tudo isso aconteceu tão rápido", respondi, traçando a linha de sua clavícula com os dedos. "Em como não consigo mais imaginar minha vida sem você nela." André apertou-me contra si. "Isso não parece um pensamento feliz pelo seu tom." "Tenho medo", confessei, finalmente verbalizando o que me atormentava nas horas silenciosas da noite. "Não apenas do que pode acontecer com sua saúde, mas de quanto estou disposto a arriscar por você. Isso me assusta." Ele se ajeitou para poder olhar em meus olhos. "O que exatamente te assusta nisso?" "A intensidade." Sentei-me, precisando de espaço para organizar meus pensamentos. Quando Mateus morreu, jurei que nunca mais me permitiria ficar tão vulnerável. E agora, aqui estou, ainda mais envolvido, ainda mais apaixonado, com alguém cuja condição é potencialmente ainda mais grave. A palavra apaixonado escapou antes que pudesse contê-la. Era a primeira vez que qualquer um de nós se aproximava de uma declaração tão explícita, embora os sentimentos estivessem claramente presentes em cada gesto, em cada olhar. André sentou-se também segurando minhas mãos. "É por isso que você tem insistido em irmos devagar fisicamente? Porque está com medo de se entregar completamente?" Assenti, sentindo o rosto queimar. Apesar da química inegável entre nós, eu sempre encontrava uma maneira de interromper nossos momentos mais íntimos antes que chegássemos ao ponto sem retorno. Um telefonema do hospital, um lembrete sobre medicações, uma mudança sutil na minha linguagem corporal, qualquer coisa para manter aquela última barreira intacta. "Em parte", admiti. "Tenho medo que, se me entregar completamente a você, corpo, coração, tudo, não sobreviverá nada de mim se eu morrer", completou ele, direto como sempre. O silêncio que seguiu aquelas palavras era pesado, carregado com o peso de nossos medos não ditos. Finalmente, André soltou um longo suspiro. "Sabia que meu primeiro namorado terminou comigo 1 semana depois do meu diagnóstico?" Sua voz estava calma, quase distante. "Disse que não conseguiria lidar com a sentença de morte pendente sobre nós. Eu tinha 16 anos. Sinto muito", murmurei, apertando suas mãos. "Desde então, tive alguns relacionamentos, mas sempre mantive uma parte de mim reservada. Sempre fui o que sugeria manter as coisas leves, o que evitava conversas sobre futuro." Um sorriso triste tocou seus lábios. "Até você." "O que mudou?" perguntei. "Você me vê, Caio. Não apenas a doença, não apenas o paciente, não apenas o homem tentando fazer piada da própria mortalidade." Seus olhos verdes brilhavam intensamente, fixos nos meus. "Com você, pela primeira vez, quero arriscar tudo, mesmo sabendo que posso te quebrar no processo." Suas palavras me atingiram profundamente.
espelhando meus próprios sentimentos de maneira tão precisa que meus olhos se encheram de lágrimas. Não quero perder você, sussurrei, a voz embargada. Tenho tanto medo de te perder. Eu sei. Ele secou uma lágrima que escorria pela minha face. Mas estamos perdendo algo precioso agora mesmo, vivendo pela metade, sempre com um pé na porta por medo do amanhã. Sabia que ele estava certo. Nos últimos 2 meses havia experimentado mais alegria, mais conexão genuína, mais vida do que nos 5 anos anteriores combinados. E ainda assim, mantinha-me parcialmente protegido, guardando pedaços de mim como um seguro contra a dor inevitável que viria se o perdesse. O que fazemos então? Perguntei, genuinamente perdido. Escolhemos, respondeu ele simplesmente. Escolhemos viver plenamente agora, com todo o risco que isso implica. Ou escolhemos a segurança parcial de nunca nos entregarmos completamente. A clareza de suas palavras atravessou as camadas de medo e dúvida que eu havia construído. Através das lágrimas, vi o homem extraordinário diante de mim. Corajoso, honesto, disposto a arriscar tudo pelo que sentíamos, mesmo sabendo das probabilidades contra nós. Não sou tão forte quanto você, confessei. É mais forte do que pensa. André tocou meu rosto com infinita ternura. E não precisamos descobrir tudo de uma vez. Podemos dar um passo de cada vez juntos. Naquele momento, olhando para seus olhos que continham tanto amor e compreensão, tomei minha decisão. Inclinei-me para a frente e o beijei. Não com a urgência física de nossos beijos anteriores, mas com uma entrega que não havia permitido até então. Escolho você, sussurrei contra seus lábios. Com todo o risco, com todo o medo. Escolho você, André. Quando nos amamos naquela noite, pela primeira vez, não foi apenas uma união de corpos, mas uma rendição completa. A queda livre de 2 homens, decidindo que o presente valia qualquer dor que o futuro pudesse trazer. Cada toque, cada beijo, cada suspiro era uma promessa não pronunciada, uma aceitação do risco imenso que estávamos correndo. E quando adormecemos nos braços um do outro, exaustos e completos, senti uma paz que não experimentava há anos. O medo ainda estava lá, como sempre estaria, mas agora havia algo mais forte o acompanhando. A certeza de que, independentemente do tempo que tivéssemos, valeria cada segundo. Nas semanas seguintes, nossa relação aprofundou-se de maneiras que nunca imaginei possíveis. Mantivemos nosso acordo. No hospital, éramos rigorosamente profissionais, embora qualquer observador atento pudesse notar a maneira como nossos olhares se demoravam um no outro, como compartilhávamos pequenos sorrisos que continham mundos inteiros de significado. Fora do ambiente médico, porém, deixamos cair todas as barreiras. André me apresentou a seus pais, um casal elegante que claramente adorava o filho e tentava disfarçar a preocupação constante. Contei a ele histórias da minha infância, levei-o para conhecer meu pequeno sítio nos arredores da cidade, mostrei-lhe fotografias do jovem Caio que sonhava mudar a medicina. Nas noites que passávamos juntos, cada vez mais frequentes, discutíamos desde política internacional até nossas comidas favoritas. Fazíamos planos para viagens que talvez nunca realizássemos, mas que nos davam alegria imaginar. E nos amávamos com uma intensidade que às vezes me deixava sem fôlego, como se ambos soubéssemos instintivamente que precisávamos comprimir uma vida inteira de amor no tempo que tínhamos. Foi quase inevitável, então, que eu começasse a considerar a ideia que havia surgido semanas antes: transferir oficialmente o caso de André para outro especialista. Era a solução mais ética, a que permitiria que nossa relação existisse sem o conflito constante de interesses. Numa manhã de quinta-feira, tomei coragem e marquei uma reunião com o Dr. Paulo Mendes, um colega respeitado da Unifesp com experiência em Ehlers-Danlos. Você tem certeza disso, Caio? Perguntou ele, depois que expliquei a situação em termos vagos. André Mendonça Vasconcelos tem uma variante particularmente complexa da síndrome. Você acompanha o caso dele há meses. Tenho certeza, respondi, embora meu estômago se revirasse de ansiedade. Surgiu um conflito de interesses que não posso ignorar.
Paulo me estudou por um momento e pude ver o momento exato em que compreendeu a natureza do conflito. Entendo, disse ele finalmente. Nesse caso, farei o possível para garantir a continuidade do tratamento. Precisarei de todos os prontuários, exames, histórico completo. Claro, concordei, sentindo simultaneamente alívio e terror. Entregar o caso de André significava abrir mão do controle sobre seu tratamento, algo que a parte médica em mim resistia intensamente. Naquela noite, quando André chegou ao meu apartamento para o jantar que havíamos planejado, percebi imediatamente que algo estava errado. Seu rosto, normalmente animado, estava sombrio, a postura tensa. "O que foi?" perguntei, enquanto ele entrava sem o abraço habitual. "Você está me transferindo para outro médico", disse ele direto como sempre. "Por que não conversou comigo primeiro?" Congelei, a porta ainda aberta. "Como você soube? São Paulo é menor do que parece, especialmente nos círculos médicos." Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que reconheci como sinal de agitação. A secretária do Dr. Mendes ligou para confirmar o envio dos prontuários e mencionou a transferência. Fechei a porta, sentindo-me pego em flagrante. Ia te contar hoje. Depois de já ter decidido. Não era uma pergunta, mas uma constatação. "André", comecei tentando explicar, "é o certo a fazer. A situação como está é eticamente complicada. Se continuarmos assim, o quê?" Interrompeu ele, a frustração evidente em sua voz. "Você vai perder a objetividade? Vai começar a tomar decisões baseadas em emoções em vez de ciência?" "Possivelmente sim", respondi, minha própria frustração emergindo. "E isso te assusta menos do que a mim?" André soltou um suspiro pesado, a raiva cedendo lugar a algo mais próximo da mágoa. "O que me assusta é você tomar decisões cruciais sobre minha saúde sem sequer me consultar." Senti o impacto de suas palavras como um soco no estômago. Ele estava certo, é claro. Na minha pressa de fazer a coisa certa, havia ignorado completamente o direito dele de participar da decisão. "Você tem razão", admiti, aproximando-me lentamente. "Deveria ter falado com você primeiro. Sinto muito." André manteve a postura rígida por mais um momento antes de relaxar visivelmente. "Quero entender, Caio. Por que agora? Estávamos administrando bem a situação. Guiei-o até o sofá, onde nos sentamos lado a lado. Porque te amo", disse simplesmente. E isso muda tudo. Era a primeira vez que dizia aquelas palavras em voz alta. Embora ambos soubéssemos há semanas o que sentíamos. Vi os olhos de André se arregalarem levemente antes de um sorriso começar a se formar em seus lábios. "Você escolheu um momento interessante para essa declaração", comentou ele, o humor retornando gradualmente. "Não planejei assim", respondi, tomando suas mãos nas minhas. "Mas é a verdade. Te amo demais para arriscar que meus sentimentos comprometam seu tratamento. O Dr. Mendes é excelente, um dos melhores especialistas do país." "Melhor que você?" "Diferente", corrigi sorrindo. "Talvez mais objetivo neste momento." André estudou meu rosto por longos segundos. "É realmente o que você quer?" "Quero o que for melhor para você, para a sua saúde." "E se eu disser que confio mais em você do que em qualquer outro médico? Que prefiro correr o risco da sua possível falta de objetividade do que ser tratado por alguém que não conhece meu caso tão intimamente?" Sua pergunta me pegou desprevenido. Havia estado tão concentrado no aspecto ético da questão que não considerara plenamente o que André poderia preferir. "Estamos falando da sua vida", lembrei. "Não é uma decisão a ser tomada levemente." "Exatamente." Seus olhos verdes fixaram-se nos meus com intensidade. "É minha vida, Caio. Quero ter voz nas decisões que a afetam." Assenti lentamente, compreendendo seu ponto. "Então, o que sugere?" "Um meio termo. Consultas regulares com o Dr. Mendes para uma segunda opinião, mas você continua supervisionando meu caso." Ele apertou minhas mãos. "Trabalhem juntos. Assim temos o melhor dos dois mundos. Seu conhecimento do meu histórico e a objetividade dele." A proposta tinha mérito. Não era perfeita do ponto de vista ético, mas era um compromisso razoável que respeitava a autonomia de André enquanto paciente. "Posso falar com Paulo sobre isso", concordei finalmente.
Mas se em algum momento ele e eu discordarmos sobre seu tratamento, a palavra final será dele. Precisamos estabelecer isso claramente. O alívio no rosto de André era evidente. Justo. Puxei-o para meus braços, sentindo a tensão dos últimos minutos se dissipar. Sabe o que isso significa, não é? Que teremos que manter nosso relacionamento ainda mais discreto no hospital. Posso controlar meus impulsos de te agarrar nos corredores, se for o que está perguntando, brincou ele, aninhando-se contra meu peito. Estava mais preocupado com meus próprios impulsos, na verdade. Respondi, beijando o topo de sua cabeça. André ergueu o rosto, seus olhos agora refletindo uma vulnerabilidade rara. Você realmente me ama? Em resposta, beijei-o suavemente. Mais do que achei possível amar alguém novamente. Mais do que é sensato ou razoável. Eu também te amo, sussurrou ele contra meus lábios. Em caso de dúvida. Naquela noite, fizemos amor como se estivéssemos selando um pacto. As palavras finalmente ditas em voz alta, adicionando uma nova dimensão à nossa intimidade. Depois, deitados na escuridão do quarto, André traçava padrões preguiçosos em meu peito, enquanto conversávamos sobre tudo e nada. Se pudesse fazer qualquer coisa mesmo, o que seria? Perguntou ele subitamente. Como assim? Se não houvesse limitações, dinheiro, tempo, saúde, nada. O que você faria? Pensei por um momento. Acho que viajaria mais. Sempre quis conhecer o Japão durante a floração das cerejeiras. E talvez passar alguns meses em uma cabana isolada, escrevendo aquele livro sobre doenças genéticas raras que sempre adio. André sorriu. Você seria um autor incrível. E você? Perguntei virando-me para encará-lo. Qual seria seu sonho sem limitações? Seu olhar tornou-se distante. Veria o mundo inteiro, cada canto, documentaria com fotografia, povos indígenas isolados, guetos urbanos, palácios, montanhas, tudo. Fez uma pausa, sua voz suavizando. E me casaria com você em cada país que visitássemos, apenas porque poderia. A menção casual a casamento fez meu coração saltar. Era a primeira vez que qualquer um de nós mencionava um compromisso tão permanente. Isso seria... muitas cerimônias, comentei, tentando manter a voz leve apesar da emoção que me sufocava. 200 países, 200 cerimônias diferentes. Imagine só a coleção de fotografias. Ele sorriu, mas seus olhos estavam sérios, questionadores, como se testando minha reação. Em vez de responder com palavras, puxei-o para outro beijo. Não precisávamos definir o futuro naquela noite. Tínhamos o presente, imperfeito, complicado, arriscado, mas nosso. E pela primeira vez desde que nos conhecemos, permiti-me imaginar não apenas semanas ou meses à frente, mas anos. Um futuro, uma vida juntos. A solução que encontramos funcionou surpreendentemente bem nas semanas seguintes. André consultava-se regularmente com o Dr. Mendes, que então discutia os resultados comigo. Mantínhamos um profissionalismo rigoroso no hospital. Nada de sorrisos cúmplices, nada de toques acidentais, nada que pudesse sugerir qualquer coisa além da relação médico-paciente padrão. Nossa vida pessoal, por outro lado, florescia. André ficava em meu apartamento quase todas as noites, começou a deixar roupas no meu armário, trouxe alguns de seus livros favoritos para minha estante. Não falávamos em morar juntos oficialmente, mas a cada semana ele ocupava mais espaço na minha vida, no meu espaço, no meu coração. Foi então que, numa madrugada de domingo, 3 meses após nosso primeiro beijo, o telefone tocou. Acordei confuso, tateando no escuro para encontrá-lo. Doutor Caio Ferreira? Atendi automaticamente. Doutor Ferreira, é do Hospital Sírio-Libanês. A voz da enfermeira era tensa, profissional. Temos um paciente que deu seu nome como médico responsável. André Mendonça, 28 anos. Meu sangue congelou. Ao meu lado, André deveria estar dormindo em paz, não em alguma maca de hospital. Virei-me bruscamente, encontrando apenas lençóis vazios. O que aconteceu? Perguntei, já pulando da cama, procurando roupas às cegas. Ele deu entrada na emergência com dor torácica intensa e dispneia. Os exames preliminares sugerem uma possível dissecção aórtica.
O mundo parou por um segundo. Dissecção aórtica, a mesma condição que havia matado Mateus. A complicação mais temida da síndrome de Ehlers-Danlos vascular. Estou a caminho, consegui dizer antes de desligar. No caminho para o hospital, dirigindo bem acima do limite de velocidade pelas ruas vazias da madrugada, não conseguia entender como isso havia acontecido. André estava bem quando fomos dormir. Não havia mostrado sinais de desconforto, nenhum sintoma. Como ele havia chegado ao hospital? Por que não me acordou? Quando cheguei à emergência, fui imediatamente reconhecido pela equipe médica. Dr. Ferreira, ele está na sala de exames, informou a residente, conduzindo-me rapidamente pelos corredores. Acabou de ser levado para a tomografia. Dr. Mendes está a caminho também. Como ele chegou aqui? Perguntei, meu cérebro tentando processar informações enquanto caminhávamos. Táxi. Aparentemente não quis chamar uma ambulância. Típico André, pensei. Mesmo em crise, preocupado em não chamar atenção, em não fazer drama. Na sala de exames, encontrei-o deitado na maca da tomografia, pálido como nunca o vira antes, mas consciente. Nossos olhos se encontraram e vi medo genuíno nos seus, algo que ele raramente permitia que eu visse. Seu idiota, foi a primeira coisa que disse. Por que não me acordou? Um sorriso fraco passou por seus lábios. Doutor no hospital, namorado em casa, lembra? Quis abraçá-lo e sacudi-lo ao mesmo tempo. Em vez disso, peguei sua mão, ignorando os olhares curiosos da equipe técnica. O que está sentindo? Quando começou? Acordei com dor, tipo uma facada no peito. Achei que iria passar, mas... Ele fez uma careta de dor. Ficou pior, muito pior. O técnico de tomografia interveio. Doutor Ferreira, precisamos prosseguir com o exame. Assenti, relutante em soltar a mão de André, mas sabendo que o tempo era crucial. Estarei logo ali observando. Não se mexa, entendeu? Nem 1 milímetro. Sim, senhor, murmurou ele, tentando manter o humor apesar da dor evidente. Os minutos seguintes foram os mais longos da minha vida. Observei pelas janelas da sala de controle, enquanto as imagens da tomografia começavam a aparecer na tela. O técnico trabalhou rapidamente, mas para mim cada segundo parecia uma eternidade. Quando as imagens finalmente surgiram com clareza, meu pior medo se confirmou. Havia uma dissecção na aorta descendente, uma separação das camadas da artéria que poderia se romper a qualquer momento, causando hemorragia fatal quase instantânea. Dr. Paulo Mendes chegou no exato momento em que eu absorvia o diagnóstico. Dissecção tipo B, confirmou ele após examinar as imagens. Precisamos estabilizá-lo e preparar para a cirurgia imediata. Assenti mecanicamente, meu cérebro médico trabalhando no automático, enquanto meu coração parecia estar sendo esmagado em um torno. Vou falar com a equipe vascular, disse Paulo, colocando uma mão em meu ombro. Caio, preciso que você se mantenha profissional agora. Ele vai precisar de você. Suas palavras me trouxeram de volta à realidade. Endireitei os ombros, respirei fundo. Estou bem. Vou ajudá-lo a preparar André. Juntos, voltamos à sala onde André esperava, agora visivelmente mais pálido e com dificuldade para respirar. É ruim, não é? Perguntou ele assim que nos viu. Posso ver em seus rostos. Dissecção aórtica, confirmei mantendo a voz firme. Precisamos operar imediatamente. André fechou os olhos por um momento, absorvendo a notícia. Quais são as chances? Paulo e eu trocamos olhares. Com intervenção imediata, as chances são boas, respondeu Paulo. A equipe vascular do Sírio é excelente. Era uma meia-verdade, e todos na sala sabíamos disso. A dissecção aórtica em pacientes com Ehlers-Danlos era notoriamente difícil de reparar, com alta taxa de mortalidade mesmo nas melhores condições. Preciso de um momento a sós com o Dr. Ferreira, pediu André. Paulo assentiu. 1 minuto. Não temos mais que isso. Quando ficamos sozinhos, André segurou minha mão com surpreendente força. No meu apartamento, na primeira gaveta do escritório, há uma carta para você. Não. Balancei a cabeça veementemente. Não quero ouvir sobre cartas. Você vai ficar bem. Caio, escute. Sua voz era urgente agora. Se algo acontecer, nada vai acontecer. Se acontecer? Insistiu ele.
Quero que saiba que os últimos meses foram os melhores da minha vida. Você me fez sentir completo, vivo de um jeito que nunca pensei ser possível. As lágrimas que estava tentando conter agora corriam livremente pelo meu rosto. Não faça isso. Não se despeça de mim. Não estou me despedindo. Ele sorriu. Aquele sorriso que iluminava todo o seu rosto apesar da dor. Estou te dizendo que te amo, que sempre amarei, não importa o que aconteça hoje. Inclinei-me e o beijei, não me importando mais com quem poderia ver ou o que pensariam. Eu também te amo, e vou estar esperando quando você sair da cirurgia. Entendeu? Você vai sair dessa. Paulo retornou com a equipe de enfermagem, pronta para transportar André para o centro cirúrgico. Relutantemente, soltei sua mão. A carta, lembrou ele, enquanto o afastavam. Prometa que vai ler. Prometo, respondi, embora tudo em mim rejeitasse a ideia de que seria necessário. As horas seguintes foram um borrão de ansiedade e medo. Sentei na sala de espera, recusando-me a ir para a sala dos médicos, querendo ser apenas o homem que esperava notícias do homem que amava. Paulo ocasionalmente saía para me dar atualizações. A cirurgia estava em andamento, a equipe trabalhando para reparar a dissecção. André estava estável dentro das circunstâncias. Em algum momento, Marina, a enfermeira-chefe do meu departamento, apareceu e sentou-se silenciosamente ao meu lado, oferecendo café e sua presença solidária. Não perguntou nada, não expressou surpresa pelo meu estado obviamente devastado. Apenas ficou lá, um porto seguro em meio à tempestade. Foi ela quem segurou minha mão 5 horas depois, quando Paulo finalmente apareceu, o rosto exausto e a expressão grave. Conseguimos reparar a dissecção, disse ele sem preâmbulos. Mas houve complicações. A fragilidade tissular característica da síndrome dificultou a sutura. Ele perdeu muito sangue, mas ele está vivo. Insisti, agarrando-me a essa única informação vital. Está na UTI, em estado crítico. As próximas 48 horas serão decisivas. Paulo sentou-se pesadamente ao meu lado. Caio, você precisa estar preparado. A condição dele é extremamente frágil. Nada poderia me preparar para a visão de André na UTI. Conectado a tubos e monitores, a pele quase translúcida contra os lençóis brancos, o peito subindo e descendo no ritmo forçado do respirador. Parecia menor de alguma forma, mais vulnerável do que jamais o vira. Sentei ao lado de sua cama, segurando sua mão fria entre as minhas, estudando cada detalhe de seu rosto como se pudesse memorizá-lo através da força de vontade. Estou aqui, sussurrei, embora soubesse que ele não podia me ouvir sob a sedação. Estou esperando por você como prometi. Só precisa lutar um pouco mais, está bem? Só mais um pouco. Os dias que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Praticamente me mudei para o hospital, deixando a cabeceira de André apenas quando forçado pela equipe médica ou por necessidades básicas. Marina providenciou trocas de roupa. Paulo garantiu que eu me alimentasse. Mas nada parecia real exceto o bip constante dos monitores e a visão de André lutando pela vida. No terceiro dia, quando ele ainda não havia acordado da sedação que deveria ter sido suspensa, fui buscar a carta em seu apartamento. Usar a chave que ele havia me dado semanas antes para entrar em seu espaço vazio foi uma experiência surreal. Tudo estava exatamente como ele havia deixado, esperando seu retorno, como se o tempo tivesse congelado. Encontrei a carta onde ele havia dito, em um envelope simples com o meu nome escrito na caligrafia elegante, que eu reconheceria em qualquer lugar. Por longos minutos, apenas segurei o envelope fechado, incapaz de reunir coragem para abri-lo. Ler a carta seria, de alguma forma, aceitar a possibilidade de perdê-lo, algo que eu me recusava a contemplar. Finalmente, sentado em sua cama, cercado por seu cheiro e suas coisas, abri o envelope com mãos trêmulas. Além do juramento. Parte 3. A carta estava datada de 3 semanas antes, muito antes da crise que o levara à cirurgia. André havia pensado nisso, preparado-se, enquanto vivia cada dia ao meu lado como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Meu querido Caio, se você está lendo isto, algo deu errado.
Espero sinceramente que esta carta fique amarelada em minha gaveta por décadas, que envelheçamos juntos e um dia você a encontre por acaso e ria da minha morbidez. Mas sempre fui pragmático demais para não me preparar para todas as possibilidades. Desde que recebi meu diagnóstico aos 16 anos, vivi com a consciência de que meu tempo seria provavelmente mais curto que o da maioria. No início, isso me paralisou. Depois, transformou-se no combustível, que me fez viver intensamente cada momento. E então, conheci você. Você mudou tudo, Caio. Pela primeira vez, lamentei profundamente a possibilidade de partir cedo. Não por mim, mas por nós. Pelas manhãs que não despertaríamos juntos, pelos aniversários que não celebraríamos, pela vida que não construiríamos lado a lado. Isso me assombrou nas primeiras semanas depois que nos aproximamos. Que cruel seria encontrar o amor da minha vida apenas para deixá-lo. Mas então percebi algo fundamental. Ninguém tem garantias. Pessoas saudáveis morrem inesperadamente todos os dias. Pessoas com prognósticos terríveis vivem décadas além das expectativas. O que temos realmente é apenas o presente, este momento, agora. E meu presente, desde que você entrou nele, tem sido extraordinariamente pleno. Você me permitiu ser inteiro, nem apenas o paciente com uma doença terminal, nem apenas o bilionário excêntrico, nem apenas o homem tentando mascarar o medo com humor. Com você, pude ser simplesmente André, imperfeito, assustado às vezes, apaixonado sempre. Se estou partido agora, quero que saiba, não tenho arrependimentos, nem um único. Cada minuto com você valeu por toda uma vida. Cada sorriso, cada toque, cada conversa até tarde da noite, tudo está guardado no fundo da minha alma como o tesouro mais precioso que poderia imaginar. Não deixe que o medo que sentiu depois de Mateus retorne agora. Não se feche novamente. Você tem tanto amor para dar, tanto a oferecer ao mundo. Sua inteligência, sua compaixão, sua capacidade de ver as pessoas por completo. O mundo precisa disso. Outras pessoas precisarão disso. E por favor, não se culpe. Como médico e como homem apaixonado, sei que você procurará maneiras de assumir a responsabilidade, de pensar no que poderia ter feito diferente. Não há nada. Você me deu os melhores cuidados médicos possíveis e, mais importante, me deu meses de felicidade pura que eu nunca imaginei experimentar. Há uma última coisa. No cofre do meu escritório, a combinação é a data do nosso primeiro beijo. Deixei os documentos para uma fundação, a Fundação André e Caio, para pesquisa em doenças raras. Já está tudo preparado, financiado, estruturado. Só espera por você para ganhar vida. Não é uma obrigação, é uma possibilidade, uma maneira de transformar nossa história em algo que possa ajudar outros. Viva, meu amor! Viva plenamente, ame novamente, se seu coração permitir, continue mudando o mundo com seu trabalho. E nas noites em que a saudade apertar, olhe para as estrelas e saiba que, de alguma forma, em algum lugar, continuo te amando. Para sempre seu, André. Li a carta 3 vezes, cada palavra gravando-se em minha memória como fogo. Quando finalmente ergui os olhos, meu rosto estava molhado de lágrimas que nem percebi derramar. A carta era tão completamente André, generosa, direta, cheia de amor e, acima de tudo, preocupada com o meu bem-estar mesmo diante de sua própria mortalidade. Dobrei o papel cuidadosamente e o coloquei no bolso, perto do coração. Não era uma despedida, decidi. Era uma promessa. A promessa de que não importava o que acontecesse, o que tínhamos construído juntos era real e valioso. Com essa certeza renovada, voltei ao hospital, determinado a não deixar que aquela carta se tornasse um epitáfio. André ainda estava lá, ainda lutando, e eu lutaria ao lado dele até o último momento. Na manhã do 5º dia, após a cirurgia, estava cochilando na cadeira ao lado da cama de André quando senti um leve aperto em minha mão. Abri os olhos de imediato, plenamente desperto em um instante. André havia sido estubado no dia anterior, sua respiração finalmente forte o suficiente para sustentar-se sozinha. Ainda estava extremamente fraco,
alternando entre inconsciência e sonolência profunda. Mas aquele aperto, aquele pequeno movimento, enviou uma onda de esperança pelo meu corpo exausto. André? Chamei suavemente, inclinando-me para mais perto. Suas pálpebras tremeram e, lentamente, aqueles olhos verdes que eu tanto amava se abriram, nebulosos pela medicação, mas inconfundíveis. Caio, sua voz era apenas um sussurro rouco, quase inaudível. Estou aqui, respondi, segurando sua mão entre as minhas. Estou aqui, amor. Você está no hospital, teve uma cirurgia, mas está se recuperando. Ele piscou lentamente, processando minhas palavras. Quanto tempo? 5 dias, informei. Você nos deu um belo susto. Um fantasma de sorriso passou por seus lábios ressecados. Desculpe. Shh, não se desculpe. Só descanse agora. Acariciei seu rosto gentilmente. Você foi muito corajoso. André lutou para manter os olhos abertos, a exaustão claramente vencendo. Você leu? Sim, confirmei, sabendo exatamente a que ele se referia. Li sua carta, e vou guardá-la por décadas, até ficar amarelada, e então vamos rir da sua morbidez. Entendeu? Outro pequeno sorriso, mais forte desta vez. Entendi. Seus olhos se fecharam novamente, mas o aperto em minha mão permaneceu, fraco, mas presente. Um lembrete de que ele ainda estava ali, ainda lutando, ainda voltando para mim. Nas semanas seguintes, a recuperação de André foi lenta e dolorosa. Houve complicações, uma infecção que o deixou com febre alta por dias, problemas renais temporários devido à circulação comprometida durante a cirurgia, fraqueza extrema que tornava até mesmo sentar-se na cama um desafio hercúleo. Dividi meu tempo entre cuidar dele e manter o mínimo de minhas obrigações profissionais. O hospital foi surpreendentemente compreensivo quando Paulo finalmente revelou a natureza do nosso relacionamento à diretoria. Em vez da censura que eu temia, recebi apoio e arranjos especiais de licença que me permitiram estar presente durante a recuperação de André sem abandonar completamente meus outros pacientes. Um mês após a cirurgia, André finalmente recebeu alta para continuar a recuperação em casa. A questão imediata tornou-se: qual casa? Seu apartamento elegante tinha escadas demais. Era grande demais para alguém em sua condição navegar sozinho. Meu apartamento era menor, mais prático, mas ainda assim um terceiro andar sem elevador. Venha para o sítio comigo, sugeri, enquanto ajudava a arrumar suas coisas no hospital. É térreo, tranquilo, o ar é melhor para sua recuperação. André me estudou com aquele olhar penetrante que sempre parecia enxergar através de todas as minhas camadas. Você está me pedindo para morar com você, Dr. Ferreira? Apesar da palidez e da perda de peso, seu senso de humor permanecia intacto, um dos muitos milagres pelos quais eu era grato diariamente. Tecnicamente, estou pedindo para morarmos na minha segunda residência, corrigi sorrindo. Mas sim, estou pedindo para morarmos juntos, sob o pretexto dos cuidados médicos, observou ele com um sorriso fraco, mas genuíno. Sob o pretexto de eu querer acordar ao seu lado todas as manhãs e garantir que você não faça nenhuma estupidez heróica como tomar um táxi sozinho quando estiver tendo um colapso cardiovascular. Sua expressão suavizou-se. Ainda está bravo comigo por isso. Furioso, confirmei, inclinando-me para beijar sua testa. Vai levar anos para me acalmar completamente. Anos, hein? O brilho em seus olhos retornou brevemente. Gosto como isso soa. Mudamo-nos para o sítio na semana seguinte. Era uma propriedade modesta nos arredores de São Paulo. Apenas uma casa simples com varanda cercada por árvores frutíferas e um pequeno lago. Havia pertencido aos meus avós e era o único lugar, além do hospital, onde eu sempre me sentira verdadeiramente em paz. A rotina que estabelecemos era tranquila, focada na recuperação de André. Manhãs de exercícios leves recomendados pelo fisioterapeuta, tardes de leitura na varanda, noites de conversas suaves e intimidade cuidadosa, sempre respeitando suas limitações físicas. Eu ainda ia ao hospital 3 vezes por semana, mas reduzira drasticamente minha carga de trabalho, delegando mais casos e concentrando-me apenas nos pacientes que realmente precisavam da minha expertise específica.
Foi durante esse período de convalescência que realmente conhecemos um ao outro. Não o médico e o paciente, não os amantes apaixonados descobrindo novos territórios, mas duas pessoas compartilhando uma vida cotidiana, com suas belezas simples e seus pequenos desafios. Descobri que André era irritadiçamente metódico com seus livros, organizando-os por temas e cores, mas deixava roupas espalhadas pelo quarto, que cantava horrivelmente no chuveiro com absoluta convicção, que ficava emotivo com filmes sobre animais, mas assistia dramas médicos com distanciamento clínico e apontava todos os erros técnicos. Ele, por sua vez, descobriu meu vício secreto em romances policiais baratos, meu hábito de falar sozinho enquanto cozinhava, minha incapacidade de dormir se os lençóis não estivessem perfeitamente esticados. Era uma intimidade diferente, menos intensa talvez, mas mais profunda, tecida nos pequenos momentos do dia a dia. E em meio àquela simplicidade, percebi que havia encontrado algo que nunca imaginei possível novamente. Um lar. Não um lugar, mas uma pessoa. André era meu lar. 3 meses após a cirurgia, numa manhã clara de primavera, encontrei-o sentado à beira do lago, contemplando a água. Sua recuperação progredira notavelmente. Já conseguia caminhar distâncias curtas sem ajuda, retomar a parte de seus negócios remotamente, voltara a fotografar os pássaros e as plantas ao redor da casa. "No que está pensando?" perguntei, sentando-me ao seu lado na grama. "Na vida, na morte, nas segundas chances." Ele virou-se para mim, os olhos verdes brilhando sob o sol da manhã. "Na fundação." Assenti compreendendo. Havíamos discutido a Fundação André e Caio várias vezes desde que voltara para casa. Era um projeto ambicioso: financiar pesquisas sobre doenças genéticas raras, apoiar famílias de pacientes com recursos limitados, criar uma rede de especialistas dispostos a doar algumas horas mensais para casos complexos em regiões remotas. "Estou pronto para começar se você estiver", disse ele, sua voz mais forte do que havia estado em meses. "Tem certeza? Ainda está em recuperação. Poderíamos esperar mais alguns meses." André balançou a cabeça. "Quase morri, Caio. Isso clarifica as prioridades de um jeito impressionante." Tomou minhas mãos nas suas. "Não quero adiar nada importante. Nunca mais." A determinação em seus olhos era inconfundível, aquela mesma força de vontade que o havia trazido de volta da beira da morte, que o fizera enfrentar cada dia de fisioterapia dolorosa sem reclamar, que o mantivera otimista, mesmo nos momentos mais difíceis da recuperação. "Tudo bem", concordei. "Vamos começar a fundação." Um sorriso largo iluminou seu rosto. "Ótimo! Já tenho algumas ideias sobre a estrutura organizacional e os primeiros projetos que poderíamos financiar." "Claro que tem." Ri, reconhecendo seu entusiasmo característico retornando. "Deixe-me adivinhar. Você já tem uma apresentação de PowerPoint pronta?" "PowerPoint é para amadores", respondeu ele com um brilho travesso nos olhos. "Tenho um site completo em desenvolvimento, logotipo, materiais de divulgação. Só esperava seu aval para finalizar." Balancei a cabeça, maravilhado com sua capacidade de planejamento mesmo durante a recuperação. "Você é impossível, sabia?" "É parte do meu charme", respondeu ele, inclinando-se para um beijo rápido. Quando nos afastamos, notei que sua expressão havia mudado, tornando-se mais séria, quase solene. "Tem outra coisa que não quero adiar", disse ele, sua voz subitamente hesitante. "O quê?" Em vez de responder imediatamente, André moveu-se com cuidado até ficar de joelhos na grama à minha frente. O movimento claramente lhe custou algum esforço. Sua força ainda não havia retornado completamente, mas a determinação em seu rosto era inconfundível. "André, o que você está?" Comecei, mas parei quando ele tirou uma pequena caixa do bolso. "Caio Ferreira", disse ele, sua voz firme apesar da emoção visível em seus olhos. "Quando acordei naquele hospital, depois de 5 dias inconsciente, a primeira coisa que vi foi seu rosto, e soube naquele instante que havia retornado por uma razão. Por você. Por nós." Abriu a caixa, revelando 2 alianças simples de platina. "Não temos garantias. Ninguém tem. Mas sei com absoluta certeza
que quero passar cada dia que me resta ao seu lado, como seu parceiro, seu companheiro, seu marido. Meus olhos se encheram de lágrimas enquanto ele continuava. Sei que é loucura, que continuarei sendo um paciente de alto risco, que poderão haver mais sustos, mais cirurgias, mais momentos de medo, mas também sei que nunca amei ninguém como amo você. E se você me aceitar, com todas as minhas imperfeições genéticas, ele sorriu através das próprias lágrimas. Prometo fazer cada dia valer a pena. O mundo ao nosso redor pareceu silenciar. Os pássaros, o vento nas árvores, até mesmo minha própria respiração. Por um momento interminável, apenas nos olhamos, toda a nossa história compartilhada refletida naquele olhar. André Mendonça Vasconcelos, respondi finalmente, minha voz embargada pela emoção. Você quebrou todas as minhas regras desde o primeiro dia, destruiu todas as minhas defesas, redesenhou completamente minha vida. Estendi minha mão para tocar seu rosto, e sou infinitamente grato por isso. Sua expressão iluminou-se esperançosa. Isso é um sim? É um absolutamente sim, confirmei, puxando-o para um beijo que continha todas as promessas que queríamos fazer um ao outro. Quando nos separamos, André deslizou uma das alianças em meu dedo. Não é um anel de noivado tradicional, comentou, enquanto eu fazia o mesmo com a outra aliança. Nada em nossa história tem sido tradicional, observei, admirando o metal brilhante contra nossa pele. Por que começaríamos agora? Ele riu. Aquela risada plena e genuína que eu temia nunca mais ouvir durante os dias sombrios no hospital. Justo, muito justo. Ajudei-o a levantar-se, e ficamos ali, à beira do lago, abraçados sob o sol da manhã. Dois homens que haviam encontrado o amor nos lugares mais improváveis, que haviam enfrentado a morte e escolhido a vida, que haviam decidido arriscar tudo pela chance de um para sempre, mesmo sabendo que talvez fosse mais curto do que sonhávamos. Casamo-nos 6 meses depois, numa cerimônia íntima realizada no próprio sítio. Apenas familiares próximos e alguns amigos. Paulo como meu padrinho, Marina representando o hospital, a irmã de André segurando as alianças. Os pais dele, inicialmente hesitantes sobre nosso relacionamento, haviam se rendido completamente após verem como eu o havia apoiado durante a recuperação. A Fundação André e Caio para Pesquisa em Doenças Raras foi lançada oficialmente no mesmo dia, nosso presente de casamento para o mundo, como André brincou durante seu discurso. Em menos de um ano, já financiávamos 3 pesquisas promissoras e havíamos estabelecido uma rede de apoio para famílias em 5 estados brasileiros. Continuei trabalhando no hospital, mas com carga reduzida, focando mais em pesquisa e menos em atendimento clínico. André voltou a administrar seus negócios, embora de forma mais seletiva, priorizando projetos que lhe davam satisfação pessoal em vez daqueles puramente lucrativos. Viajávamos quando sua saúde permitia, não para ver o mundo inteiro como ele sonhara, mas para conhecer cantos selecionados que havíamos sempre desejado visitar. Não era uma vida sem desafios. A condição de André exigia monitoramento constante, medicação diária, visitas regulares a especialistas. Tivemos sustos. 2 episódios que nos levaram de volta ao hospital com o coração na mão, noites de dor que nos lembravam da fragilidade que sempre nos acompanharia. Mas eram desafios que enfrentávamos juntos, com a certeza de que cada momento, bom ou ruim, era um presente que muitos não têm a chance de receber. Vivíamos deliberadamente no presente, planejando o futuro com esperança cautelosa, mas sem deixar que o medo dominasse nossas decisões. Em nosso 2º aniversário de casamento, André me presenteou com um álbum de fotografias, imagens que havia secretamente coletado ao longo de nossa jornada juntos. Havia fotos dos primeiros encontros, dos dias de recuperação, da inauguração da fundação, do casamento. Pequenos momentos do cotidiano. Eu adormecido entre prontuários, nós 2 rindo na cozinha, nossas sombras projetadas no lago ao pôr do sol. Na última página, havia uma citação escrita com sua caligrafia elegante. O amor não se mede em tempo, mas em profundidade. E o nosso, meu Caio, é um oceano inteiro.
Aquela noite, enquanto nos abraçávamos sob as estrelas na varanda do sítio que agora era verdadeiramente nosso lar, refleti sobre a jornada que nos trouxera até ali, sobre como, 5 anos antes, havia jurado nunca mais amar um paciente, nunca mais arriscar meu coração pela certeza do sofrimento. E como André havia me mostrado que algumas coisas, as mais importantes, na verdade, valem qualquer risco. Não sabíamos quanto tempo teríamos juntos. 1 ano? 5? 20? A síndrome de Ehlers-Danlos era imprevisível demais para certezas. Mas tínhamos hoje, tínhamos agora, tínhamos um ao outro. E no final era tudo o que importava. 2 anos depois, quando nossa fundação recebia um prêmio internacional por seu trabalho pioneiro, fui convidado a fazer um discurso. Diante de uma plateia de médicos, pesquisadores e familiares de pacientes com doenças raras, compartilhei não apenas nossos resultados científicos, mas também a lição mais valiosa que havia aprendido. Uma lição que transcendia o juramento hipocrático e todas as regras que eu havia estabelecido para mim mesmo. A medicina nos ensina a manter distância emocional, a proteger nossos corações para podermos tomar decisões objetivas. Mas o que descobri, através da minha própria jornada, é que às vezes a maior cura vem justamente quando ousamos nos aproximar, quando permitimos que a conexão humana ultrapasse as barreiras profissionais. André estava na primeira fila, seus olhos verdes brilhando com orgulho e amor, enquanto eu continuava. Não estou sugerindo que abandonemos a ética médica ou a objetividade científica, mas sim que lembremos sempre que por trás de cada diagnóstico, cada prontuário, cada caso clínico, existe uma pessoa completa, com medos, sonhos, capacidade de amar e ser amada. Olhei diretamente para ele, meu companheiro, meu paciente, meu maior desafio e minha maior bênção. Às vezes, precisamos ir além do juramento para encontrar nossa verdadeira vocação como médicos e como seres humanos, além das regras, além dos protocolos, além dos nossos próprios medos, porque é lá, nesse território inexplorado e assustador, que frequentemente encontramos não apenas nossos pacientes em sua humanidade plena, mas também a nós mesmos. Naquela noite, enquanto voltávamos para casa sob um céu estrelado, André segurou minha mão sobre o console do carro. "Sabe no que estava pensando?" perguntou ele, seu perfil iluminado suavemente pelas luzes do painel. "No quê?" "Em como sou grato por ter desenvolvido aquela dor no peito naquela terça-feira específica, há 5 anos. Em como sou grato por ter sido encaminhado para aquele médico sério com óculos de armação preta que parecia precisar desesperadamente de alguém que o fizesse sorrir." Sorri, apertando sua mão. "E eu sou grato por esse paciente impossível que se recusou a ser apenas um caso clínico e insistiu em derrubar todas as minhas defesas." André trouxe minha mão aos lábios, beijando-a suavemente. "Além do juramento, além das regras, além do medo", completei. "Foi onde encontramos o amor. E assim seguimos. 2 homens imperfeitos num mundo incerto, construindo uma vida que transcendia diagnósticos e prognósticos. Uma vida feita de escolhas diárias para amar apesar do medo, para viver plenamente apesar da sombra da finitude, para encontrar beleza mesmo nos momentos mais difíceis. Uma vida além de qualquer juramento, exceto aquele que fizemos um ao outro. Estar presente, completamente presente, em cada momento que o destino nos concedesse compartilhar. E por hoje, isso era mais que suficiente. Era tudo. Obrigado por acompanhar a história de Caio e André até aqui. Se você se emocionou com essa jornada de amor que transcende medos e barreiras, deixe seu comentário. Cada história compartilhada é um pequeno milagre de conexão, assim como o amor que esses dois encontraram além de todas as regras.